Boa noite, estamos aqui com o nosso segundo episódio do podcast Plástica com Equilíbrio. Hoje nós temos convidados super especiais e eu vou deixar que eles se apresentem para vocês. Temos aqui o Dr. Leonardo, o Dr. Vitor, então meninos, se apresentem aí, por favor. Primeiro eu? Vai lá, Léo. Então, olá a todos, meu nome é Leonardo, sou mastologista, formei aqui em Goiânia, tenho a honra de ser amigo do Rafa, da Isa e do Vitinho há muitos anos e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou Vitor Lisita, oncologista clínico por formação, atualmente com foco em câncer de mama, que é nosso projeto aqui, nosso bate-papo. Também sou colega aqui, amigo dos meninos desde a época de faculdade. Isa, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, Rafa, Léo. Vamos fazer um bate-papo descontraído aqui. Muito bom, gente. Dr. Rafael, se apresenta aí, pessoal. Então, meu nome é Rafael, sou cirurgião plástico, tenho a felicidade aí de trabalhar nessa área da reconstrução mamária, pós-câncer de mama. E a felicidade de trabalhar também com o Vitor, com o Léo, a gente opera muito junto. E estou muito feliz aqui de estar do lado dos colegas que a gente trabalha junto e é bem bacana aí. Bom, gente, então a ideia do nosso encontro de hoje é bater um papo com vocês, meninas, a respeito do câncer de mama, né? Que é uma realidade cada vez mais frequente. Graças a Deus, a gente tem diagnosticado mais cedo essas mulheres, né? Isso, o Dr. Vitor vai entrar mais a fundo, quanto isso aumenta, né, as chances de cura. Mas eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo conversando sobre por que vocês escolheram trabalhar com essa população. O que motivou essa decisão? Vamos lá, falar que trabalha com câncer não é fácil, né? Todo mundo pergunta assim, o que você faz? Quando eu falo que sou oncologista, a pessoa já regala o olho um pouquinho e fica, mas é difícil, né? Você dá conta, Coitado, né? Coitado. Tipo assim, E eu tenho uma frase que eu sempre utilizo para responder essa pergunta. Eu falo assim, olha, a gente tem muito mais ganho do que perda. Então isso para mim já basta e já explica o quanto é importante, o quanto é legal fazer oncologia, né? E você vê paciente hoje, diversos tipos de câncer, ter resposta de tratamento, melhorar a autoestima, né? Sair daquela sensação, né, psicológica do diagnóstico, do medo, da preocupação. Mas falar um pouquinho por que eu escolhi isso aí. Desde a época da faculdade, Léo era muito, a gente era muito próximo na faculdade, né? Só fazendo uma adenda aqui, nós todos somos contemporâneos aqui da UFG, nós somos formados aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. E desde a época da faculdade eu sempre fiz trabalhos relacionados a câncer de mama, né, Léo? A gente participava de um grupo de extensão chamado Liga da Mama. E eu achava, na verdade tinha a convicção que eu seria mastologista, que é a profissão do Léo. Quando chegou, eu não sabia disso. Sempre achei que eu ia ser mastologista. E você também topava com os meninos ali na... Muito. Não, o Léo, os dois, na Liga da Mama, né? Sim. Eram super famosos, tinha ia uns mutirões a no gente ia interior. no interior, né? fazer Fazer detecção atendimento. do câncer de mama. E até pouco tempo atrás, quando, assim, grupo de colegas de faculdade, eu já tô com 14 anos de formado, mas grupo de colegas de faculdade mandava assim, tem alguém aí que é mastologista, alguém colocava meu nome, porque às vezes a pessoa não era tão próxima a mim, mas achava que eu tinha feito Conectava massa. mama igual a Vitor. Qual que foi, assim, o ponto Então, que o que aconteceu? Aí, quando a gente estava no internato, que é aqueles 2 últimos anos da faculdade que a gente vai fazer realmente a prática, eu fiz um estágio em São Paulo. Eu fui lá para o Sírio-Libanês fazer um estágio optativo em mastologia. E eu fiquei lá acompanhando sempre 100% os residentes e os professores da mastologia. Só que como eu estava lá como aluno, eu não tinha muitas condições financeiras na época, e na sim, hora do muito pesado. intervalo, que era a hora do almoço, o pessoal saía para suas residências, os seus encontros, e eu ficava dentro do hospital. Então eu precisava achar alguma coisa para eu fazer naquele intervalo. E todo dia, na hora do almoço, tinha sessão clínica de oncologia. E nessa sessão clínica tinha almoço. Literalmente tinha almoço. Então eu ia para lá para eu poder Aproveitar e almoçar e comecei a assistir as sessões clínicas de oncologia. E eu já tinha um pouco de noção. E eu já sabia que eu queria trabalhar com câncer. Mas como fazer isso, para mim era uma incógnita. Porque mastologista é cirurgião, né? O Rafa que é cirurgião plástico, o Léo mastologista. E eu nunca tive muitas habilidades manuais. Então, assim, eu ainda tinha muito medo da cirurgia e eu ficava na dúvida. E quando eu fiz esse estágio em mastologia, eu descobri que eu poderia tratar câncer sem ser cirurgião. Então, eu poderia ser um clínico que trata câncer. Voltei para Goiânia já sabendo que eu ia fazer oncologia. Da minha parte também foi bem parecido. Também
né? A gente entra na faculdade, muita paciente não sabe, mas a gente entra na faculdade totalmente perdido. Então eu não tem parente médico, entrei ali e fazendo esse projeto da Liga da Mama foi quando eu fui apresentado à mastologia. Mas a determinado ponto eu estava tão envolvido, tão apaixonado, que eu não, hora nenhuma eu pensei em fazer outra área. E o que mais me tocava, me toca até hoje, é justamente essa ideia de conseguir quebrar um pouco esse tabu, né? Então, quando a gente fala câncer de mama, quando a gente fala câncer, isso já traz para qualquer pessoa uma série de imagens negativas, uma série de sentimentos ruins. E o que eu percebi é que eu poderia tentar fazer diferente, que eu poderia oferecer uma abordagem diferente, desde cirurgia ou um tratamento sistêmico, ou às vezes só olhar um exame e falar que não tem nada, né? Mas na mastologia a gente tem essa oportunidade. Então, quando eu entendi tudo que estava dentro da especialidade, eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer mesmo. Vocês tiveram alguma experiência pessoal com câncer de mama? Se algum familiar, alguma pessoa Eu próxima? tenho casos na família, antes mesmo de definir que seria oncologista, tenho dos dois lados, assim, tios, irmã da minha mãe e irmã do meu pai. Mas não foi o que me impactou para decidir, mas eu tive casos na família, sim. Sim, é que acaba que quando a gente tem um caso, a gente desenvolve um olhar um pouquinho diferente. Mais ou menos naquele sentido de quando a gente é pai, quando a gente é mãe. A gente sabe que o desafio, enfim, mas parece que quando a gente vive, né, diferente, desenvolve muda, né? um olharzinho um pouquinho diferente. Mas assim, é claro que isso é muito pessoal e tudo, mas você foi entrando vocês dois foram entrando em contato com o tema, mesmo não tendo alguém próximo, mas de forma muito próxima à história de vocês na medicina, né? Sim. Pelo que eu percebi. Sim. E você, Rafa? O meu é um pouco diferente. Na verdade, na plástica, né? A plástica eu sempre me atraiu, né? Mas na residência de plástica lá em São Paulo, tinha um chefe meu que era um grande exemplo, assim, uma espécie de mentor. Eu gostava. Ele era gente boa, ele era estudioso, ele era bacana e ele fazia reconstrução de mama. Então, quando eu acabei a residência, eu comecei a acompanhá-lo, eu entrei no setor de mama e aí foi um caminho natural. E eu queria fazer algo de reconstrução, porque, óbvio, a plástica, a parte estética é importante, toda a questão de autoestima, qualidade de vida, que isso é indiscutível, mas falta algo ali na parte de reconstrução, de reparação. E aí a reconstrução mamária casou muito bem assim. Uma parte foi uma inspiração de um grande chefe meu, o professor Miguel. E eu queria fazer algo nesse sentido e aí me apaixonei. E aí Eu foi acho que o câncer de mama nos desafia, né? isso, sem dúvida. Por tudo que está envolvido, né? A questão do estigma, a questão dos desafios, porque são muitas especialidades, muitas coisas envolvidas. A questão de ir um pouco além do estético, né? É desafiador. Em todas as fases, né? Se a gente for pensar, o câncer de mama, uma mulher que é mãe, é esposa, é filha, é trabalhadora. Então, tudo isso tem um impacto, né? E na maioria das vezes a gente está falando de pacientes que são ativas, que são pacientes... A gente tem uma gama de pacientes mais velhas, também que já são aposentadas, por exemplo. Mas a gente tem um diagnóstico muito grande de mulheres jovens, né, Léo? Assim, Rafa opera muito, sabe disso, né? De reconstrução. Então, tem a questão do feminino, tem a questão da estética, tem a questão da amamentação, tem a questão do filho, né? Quantas mulheres hoje fazem tratamento de câncer de mama e tem um filho pequeno lá. E a gente tem que lidar com isso. Todas as angústias. Quantas mulheres são abandonadas pelos maridos durante o tratamento? Né? Assim, os companheiros e tudo, né? E isso é impactante. Então, falar em câncer de mama hoje gera toda essa questão. Tanto uma comoção, quanto um cuidado, um carinho que a gente tem, né? Isso é importante. Como que você conduz isso, Léo? Esse tanto de coisa envolvida. Ótimo. Essa pergunta é importante, né? Eu acho que o primeiro passo, como o Vitor comentou bem, é entender a pessoa que está ali na frente de você, escutar. Muitas vezes o que mais aflige, né? A pessoa tá te contando, tá ali na sua frente e muitas vezes a gente está tão atarefado, a gente está preocupado com 1000 outras coisas e a gente não presta atenção no que realmente está à nossa frente. E a partir daí, eu acho que é conciliar uma série de atributos, uma série de competências que inclui desde muito estudo, porque hoje em dia o câncer de mama,
inclui muito conhecimento, muita pesquisa nova, então não tem como, né? Quem lida com câncer de mama tem que estar atualizado. Inclui competências humanas, inclui empatia, inclui fidelidade, respeito à autonomia da paciente, companheirismo, né? Tá do lado. Inclui também, na minha opinião, toda uma questão de trabalhar com equipe multiprofissional. Então, você tem que saber realmente quem está ao seu lado. Então, trazer uma nutricionista, trazer uma psicóloga, trazer uma enfermeira. Então, acho que juntando todos esses elementos, a gente consegue abordar a paciente de uma forma mais ampla, entregar tudo que realmente ela precisa, né? E mais importante do que nunca, sempre tranquilizar, né? Eu acho que a gente vive hoje num mundo assim com tanta informação, parece que o mundo está acabando, que meu Deus, eu descobri agora, o que vai vir? E muitas vezes a minha primeira mensagem é simplesmente calma, respira fundo. Vamos organizar, né? Vamos organizar tudo. Eu tô aqui com você, sabe? E muitas vezes esse é o start para começar um tratamento bem feito. Sim, porque o câncer de mama, o oncologista não vai conseguir tratar dessa paciente sozinho. O mastologista não vai conseguir tratar, e o cirurgião plástico muito menos, né? Então, é uma área que todos os profissionais, eles precisam estar muito bem conectados, né? Então, acho que tem o desafio de conectar essas outras variáveis, como você disse, as expectativas da paciente, os medos, anseios, a família e a equipe, né? E como que é isso para você também, Rafael? Porque vocês compartilham alguns casos, né? Sim, Como que assim. na prática funciona essa comunicação entre vocês, essas decisões? Primeiro, essa questão realmente é muito importante do contato, né, com a equipe. Frequentemente a gente discute, o Leozinho, a gente opera muito junto, o Vitor, a gente tem muitos pacientes em comum, e muito do que eu vou fazer vai depender da propedêutica deles mesmo, do que eles estão propondo, né? Mas, por exemplo, a questão da radioterapia, né? Na prática, como isso que é ruim. funciona isso? Vocês dois estão operando Brincadeiras à ali parte. juntos. Como que funciona essa comunicação ali? Vai precisar de... Como que é? Pra quem tá, né? É um tema novo, não entende. Como que é isso? É assim, normalmente os pacientes vêm encaminhados do Leonardo, né? Passa primeiro no mastologista. Acho que o mastologista que é o start ali, né? Depois que vai para o oncologista, enfim, né? E aí, dependendo do tipo do tumor, do tamanho da mama, das características do tumor, a gente já tem uma ideia bem assim, como vai ser a necessidade do tratamento. Claro, alguma parte do tratamento a gente vai depender da biópsia, que vai dar ali o direcionamento final. Quando é da feita essa cirurgia. biópsia? Depois da cirurgia. E aí que é onde a gente vai ter assim, um tratamento definitivo, tanto da parte de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, enfim, né? Então, ocasionalmente a gente não... A não ser assim, dependendo do tamanho do tumor, né? Enfim. Mas ocasionalmente a gente não sabe qual que vai ser o tratamento definitivo do paciente. Aí... Mas é uma coisa dinâmica. A gente vai conversando diariamente, assim, e aí, dependendo de cada resultado, a gente vai propondo as próximas etapas. Mas então, vamos lá. A paciente chegou pro Dr. Leonardo, estou com câncer de mama. O Dr. Leonardo vai pedir exames para estadiamento dessa doença, certo? Aí você já tem uma noção do que vai ser feito nesse tratamento. Exatamente. Aí, se a paciente for necessitar de uma radioterapia, o que o cirurgião plástico... Aí tem algumas estratégias, né? Aí vai depender, assim, muito, assim, do tipo da mama. Tá, aí Se precisa é de uma radioterapia. E aí, como que é essa cirurgia? Aí eu tenho que me virar. Aí é muito detalhe. Aí você usa expansor. A expansor, lipinxertia, você pode precisar de retalhos. Aí é uma aula completa de reconstrução de mama, porque aí não tem limite do que a gente pode precisar. Mas Porque aí o planejamento vai ajudar, né, Rafa? Sem Assim, dúvida, Porque se a gente faz, a Isa perguntou, o Léo fez diagnóstico, ou passou por algum outro colega, um gineco, ou outro profissional, até o próprio oncologista fez um diagnóstico. A gente tem que ter entendimento que só ter a biópsia confirmar um câncer de mama é muito vago. A gente não tem muita informação.
Mas quando a gente faz esses exames, igual a Isa comentou, que são os exames de estadiamento, por isso que a gente vai fazer tomografia, cintilografia, ultrassom, mamografia, ressonância e uma série de outros exames, mais a biópsia com o complemento da biópsia, que é a imunistoquímica, a gente entender a característica do tumor, a gente consegue na nossa cabeça ter um planejamento. Então a gente tem uma sequência que nós chamamos de sequenciamento de tratamento e planejamento. Se na nossa visão, por exemplo, a gente já sabe que essa paciente tem indicação de radioterapia, possivelmente, eu não sou cirurgião, mas possivelmente os colegas já vão para a cirurgia preparados. Exato. Então, talvez colocar esse expansor que você comentou, pensando numa reconstrução no segundo tempo, pós-radioterapia, preparando a pele, né? Ou evitando ali, claro que tem às vezes prótese, dá para fazer radioterapia, mas talvez a maior chance de complicações, mas você já planeja, já tem essa ideia de planejar isso antes, né? Esse Uma momento é sequência. importante, né, Léo? Sim, e tem casos que nós já sabemos que ela vai fazer rádio. Sim. Tem casos que não, que vai depender do Isso. tamanho final do tumor na hora da cirurgia, Na mesa na cirúrgica. peça da cirurgia, né? E aquilo a gente não define na hora, a gente tira, por exemplo, numa mastectomia, que é a retirada total da mama. Eu retiro a mama inteira, né? Mando pro laboratório, isso vai demorar uma semana para ficar pronto. E aí, às vezes, é simplesmente o tamanho do tumor, se for maior ou menor que 5 centímetros, que vai definir se vai ter rádio ou não. Então, às vezes, na hora da cirurgia, A gente não- os cirurgiões nem sabem ainda. E tem alguns casos, né, que nós já temos essa certeza. Não, Léo, é um tumor de 9 centímetros, eu já tenho certeza que ela vai fazer rádio. Agora, o que é interessante saber, que eu sempre comento, que eu acho que é a grande mensagem que a gente tem que deixar aqui. Não existe receita de bolo para o tratamento do câncer de mama. Então, o mesmo caso, o mesmo tumor, o mesmo tamanho de mama, de acordo às vezes com a idade, pode mudar a conduta, de acordo às vezes com a axila, de acordo com o tipo de tumor. Então, eu sempre falo para o paciente, olha, primeiro, embora a gente chame tudo de câncer de mama, existem dezenas de tipos de câncer de mama ou subtipos de câncer de mama, né, que podem mudar totalmente o tratamento, a evolução, o prognóstico. E, mais do que isso, de acordo com uma lista enorme de variáveis, o tratamento muda, né? Então, nunca se comparem, né? Saibam que cada caso é um caso e que realmente, diante de um câncer de mama, a equipe tem que se comunicar muito bem, porque na dúvida, eu ligo para o oncologista e falo, Vitinho, o que você acha? Começo a químio antes, opero primeiro, faço a químio depois? Ou eu ligo para a radioterapeuta. Doutora Nilciana, e agora? Ela Como que vai faz? fazer rádio? Ela tem assim, assim, assado? Porque vocês são muito mais preparados, né? Sim, com essa ou eu comunicação li- fluindo, Ou eu né? ligo pro Rafa, ela vai fazer rádio, eu já sei. Ah. E agora? Você vai colocar a prótese direto ou expansor? Entendeu? Então, por isso que é importante a comunicação, Isa. E muito importante procurar especialista na área, né? Porque hoje na medicina, os estudos avançam muito, né? A gente tem um fluxo que é impossível acompanhar. Eu não me lembro ao certo, mas na área do câncer de mama, assim, são muitos artigos publicados por dia, né? Então, e a oncologia, a gente sabe que avançou muito a especificação do tratamento. Então, é muito benéfico procurar profissionais que sejam estudiosos da área. Eu percebo, né, que esse tratamento é muito mais assertivo do que quando você pega um profissional que é generalista, eu faço tudo, trabalho com tudo. Porque o profissional especialista, ele vai conseguir te proporcionar o melhor para o seu tratamento. E aí que consiga também ter essa comunicação com uma equipe que seja especialista também, né? Essa questão do expansor é um desafio muito grande para as pacientes, porque eu vejo que elas falam assim, poxa, mas em um ato cirúrgico não dá para resolver, eu vou ter que passar por isso mais de uma vez, mas é muito mais seguro, né? É mais seguro, né? Eu brinco com as pacientes que a reconstrução de mama é outro casamento que elas vão ter comigo, né? Eu tenho pacientes lá, né, com 20, 30 retornos, né? Porque, de fato, é um paciente que demanda um pouco mais de cuidado, de atenção. Ocasionalmente, você precisa de algum refinamento, uma lipoenxertia. E o expansor, sem Me dúvida, permita por interromper, favor. eu diria que quase sempre precisa de algum ajuste.
Inclusive, eu Exatamente. no consultório, Rafa, você me conhece, você sabe. Sim. Eu prefiro abaixar um pouquinho a expectativa, ser muito honesto, muito transparente com o paciente. Sim. E eu já preparo, falo, olha, primeiro, não esqueça qualquer parâmetro de cirurgia estética. Você não está fazendo uma cirurgia estética, é uma reconstrução de mama, né? E é bem provável que você, de acordo, é claro, com a exigência, a expectativa de cada mulher, é claro, mas é bem provável que você vá precisar ou que você Sem vá dúvida. querer algum retoque, algum ajuste. Me corrija se eu estiver enganado, Não, Rafa. perfeito. O que eu vejo de facilidade do expansor é justamente isso. Com 2 cirurgias, a chance de ficar melhor é muito maior do que uma cirurgia. Isso é para tudo, né? Não é só para reconstrução de mama. Se eu pego qualquer área estética, se eu tenho a oportunidade de fazer 2 cirurgias na paciente, a minha chance de ficar melhor é muito maior do que em uma só, né? Mas sem dúvida, é importante reforçar essa questão da reconstrução, da reparação, apesar que hoje, quando você fala, vou pôr uma prótese, a paciente quer mama de prótese, não importa. Felizmente os resultados vêm melhorando, mas é sempre importante frisar que é outro objetivo, né? E tem essas limitações, né? Como, por exemplo, a radioterapia, que aí realmente a pele vai comportar de uma maneira que a gente não consegue prever. E aí a gente fica com limitações, sem dúvida. A comunicação tem que ser muito clara, né? Tem que ser muito assertiva. Felizmente eu vejo, né? Eu tenho a oportunidade de ter pacientes com o Vitor, com o Léo, a gente conversa muito. Eles já discutem bastante. Então, é uma conversa que é muito... ela converge, né? Nossa conversa. Então, isso dá mais segurança para a paciente e faz muito mais sentido. Isso facilita no entendimento dela e no alinhamento de expectativa, né? Que o grande problema é quando há uma expectativa muito alta que às vezes a gente não consegue alcançar. A ideia é diminuir realmente a expectativa, como o Léo faz isso muito bem, é muito... E eu vejo isso, a paciente, nossa, doutor, o Léo falou que não ia ficar tão bom e ficou melhor que eu esperava. Eu prefiro, Que é o que a Isa, gente quer tentar, né, Léo? eu prefiro abaixar um pouquinho a expectativa. E os resultados têm melhorado muito, né? Então a gente tem resultados muito naturais. Mas eu preparo, olha, se eu vou fazer uma mastectomia, olha, vai ficar fino, vai ficar pele, uma gordurinha e prótese. Não vai ter mais aquela Tecido, né? cobertura de mama. Então vai ficar artificial, você vai perder a sensibilidade. Então eu abaixo um pouquinho a expectativa. Felizmente hoje nós temos resultados muito bons e no final gera Satisfação, aquela né? surpresa positiva. Agora eu percebo que quando o colega ele eleva demais a expectativa, Frustração. qualquer coisinha que sai daquele esperado gera uma frustração muito grande. E às vezes tá um resultado ótimo, tá um resultado bom. Mas a expectativa era tão alta que mesmo aquele resultado bom tá ruim para a pessoa. Sim. Né? Então acho que alinhar as expectativas é fundamental antes de qualquer cirurgia, antes de qualquer tratamento. Isso vale até para quimioterapia. Mas antes de uma cirurgia mamária, mais do que nunca. Mas os resultados Principalmente, né? ficam ótimos, tá? Só pra falar que os cirurgiões, eles estão Ó, lá embaixo, mas os resultados ficam ótimos. Eu falo para os Ó, pacientes, mas quando eu vou assim- examinar, eu falei, Qual Então- mama que foi? nossa, mas tá tão bom. Eu- E realmente fica mesmo. assim, Melhorou. a gente vê. Mas eu acho que uma das grandes coisas que melhorou até o resultado da cirurgia é o diagnóstico precoce e a melhora do tratamento clínico. Porque aí você tem um diagnóstico mais precoce, você tem uma lesão menor, você muitas vezes evita a radioterapia. Isso tudo é uma série Faz de fatores que colaboram. Faz. E assim, o prognóstico melhorou muito, né? Então, isso tudo acho que junto colabora para o resultado da cirurgia. Mas né? nós estamos lidando aqui não só com a expectativa estética que vocês estão falando, Sim, mas a expectativa da retirada do tumor. Então já tem Exato. outra questão assim, né? O fato de ter retirado, já ter passado por essa etapa, normalmente Tem. já fez a químio, ou quando já está uma reconstrução tardia, né, Rafa? Então, assim, a paciente já passou por todo aquele momento e tem a expectativa, assim, de tranquilidade, um pouco mais de liberdade, mas tem os nossos efeitos também. A gente faz quimioterapia, a gente faz hormonioterapia, isso impacta na pele, impacta na cicatrização. Então, tem muitas coisas que a gente precisa alinhar. Sim. E Mas na os parte resultados- emocional também. Emocional, mas os né? resultados têm ficado tão bons, assim, de uma forma geral, que eu vejo
Até pela própria técnica do tratamento cirúrgico, da Sim. remoção do tumor, as reconstruções, né? O planejamento. Rafa comentou aí, diagnóstico precoce facilita, né? A gente pega pacientes que estão fazendo atividade física, que estão cuidando, porque é diferente de você pegar uma paciente e Totalmente. operar que está obesa, Exatamente. de uma paciente que já está planejando uma cirurgia, já consegue emagrecer, tem o IMC mais baixo, já está fazendo sua atividade física. É completamente diferente. E a gente tem os nossos impactos aqui da questão hormonal. A gente muda muito, né? A gente tem um impacto hormonal que gera mudanças no corpo. Como é isso, assim? Você fala tratamento sistêmico O impactando... tratamento, porque assim, um dos principais fatores de risco para câncer de mama hoje é a obesidade. Ele é fator de risco para desenvolver porque a questão da gordura, existe uma produção de hormônio feminino, que é o estrogênio, através da conversão da gordura. Isso é uma questão fisiológica que existe, principalmente nas mulheres que param de menstruar, que a gente chama de mulheres que são pós-menopausa, né? O ovário já não funciona, então ela vai produzir hormônio no corpo dela, entende-se que ela precisa de hormônio e ela produz através da gordura. Então, essa produção, né, Léo, acaba estimulando também a proliferação de células. Então, esse é um ponto. No nosso tratamento, nós reduzimos o hormônio, nós bloqueamos o hormônio, porque a gente sabe que 70% aproximadamente dos cânceres de mamas, eles têm aquela característica, né? Quem estiver assistindo e já passou por isso de câncer de mama, entende um pouco disso, que tem o que a gente chama de receptores de estrogênio, receptores de progesterona positiva. Então, nós precisamos reduzir esses hormônios. E a redução hormonal tem sobrepeso, mudança corporal, né? Então, isso pode... Prejuízo em osteoporose, Então, a gente tem os doenças impactos também, cardiovasculares. outros impactos aí com o tratamento. A gente aumenta as taxas de cura, a gente aumenta reduz as recidivas, né? A gente aumenta as remissões, mas a gente traz outros impactos que podem impactar na cirurgia Sim. dos colegas. Por isso que eu vejo que um dos grandes desafios da oncologia, das pessoas, dos profissionais que trabalham com câncer, é considerar a qualidade de vida um desfecho também no tratamento, né? Porque eu tenho que me sentir bem com o meu corpo. Eu tô curada, mas eu tenho que estar com a mama bacana. Poxa, eu sou jovem. Eu tenho que conseguir cuidar dos meus filhos. Tenho que conseguir voltar a trabalhar. Eu tenho que ter o que a gente chama na literatura da parte da psiconco, né? Os sobreviventes, né? Os survivors. Eu tenho que conseguir retomar a minha vida. Então, a gente tem que olhar para a qualidade de vida como um desfecho que também tem que entrar em cena. Demais, Isa. Inclusive, eu sempre falo no consultório, né, que existe a vida após o câncer. Muitas vezes, depois do diagnóstico, a paciente é realmente algo que marca, né? Mas às vezes ela fica tão presa naquilo que às vezes ela operou, ela fez a quimio, ela venceu o câncer, tá tudo bem. Já passou 2 anos de tratamento, mas aquilo ainda tá grudado nela, sabe? Então a vida não vai para frente, ela não viaja, tem todas as condições para aquilo, mas às vezes ela não viaja e ela não aproveita a família, às vezes de tanto medo, de tanto receio do tumor voltar ou de acontecer alguma Vivendo com coisa do tipo. fantasma, né? E fica vivendo com aquele fantasma. E cabe a nós, né? Cabe a momentos como esse, né? Então, por isso que eu acho tão importante bate-papos como esse, para a gente conscientizar a população. E isso é aos pouquinhos, né? Sim. É no dia a dia, de que existe vida após o câncer, né? Então, não é simplesmente que a vida acabou ali. Então, tem muita vida após. E acho que isso que você falou, colocar a qualidade de vida como um dos fatores mais importantes, um dos objetivos do tratamento, para que essa mulher, após o tratamento, possa viver realmente como ela vivia antes e, se me permita, até melhor. Com certeza, já vi vários Também casos, já, né? também O já. Rafa tem algumas pacientes que viveram esteticamente até melhores depois do câncer. A gente, o Léo sabe muito, a gente tem muita ideia da reconstrução em 2 tempos, né? Nesse primeiro tempo, nossa grande preocupação é oncológica, é retirar o tumor e fazer uma reconstrução inicial ali, parcial. E no segundo tempo, trocar o expansor, às vezes até trocar a prótese mesmo, lipoenxertia.
E é muito comum as pacientes associarem alguma outra cirurgia estética, né? Aí faz lipoaspiração, já precisa pôr gordura na mama. Ela fala, doutor, vamos Já aproveitar. tira aqui, limpa Aquela- aqui. Dá pra Vamos enxertar um aproveitar a pouquinho no anestesia, bumbum? né? Às vezes é uma É a mulher. famosa aproveitar a anestesia, né? Às vezes é uma mulher que sempre teve Sempre sonho quis, de é. fazer. Mas que bela oportunidade, Sim, merecido. sim. Merecido. Exatamente. E às vezes por bloqueio, às vezes a mulher tem Exato. 2 filhos. Ah, não, eu não vou mexer com isso, meus É. filhos tão grandes, É isso. meu casamento tá estável. Mas por que não? É o gatilho que Por ela que não? precisava. Merecido. É. E eu vejo um momento tão legal, porque a primeira cirurgia, ela tem um clima mais tenso, vamos dizer assim, né? Sim. Tem aquela questão da incerteza da biópsia, aguardar o resultado ali, a congelação, né? Tudo. Mas na segunda, que é essa... Aí é um clima de, agora finalizei um ciclo, agora vou cuidar de mim. É a vida após o câncer, né? Vou Então, fazer minha vou dedicar. abdominoplastia, É. ser feliz. Mas, sem dúvida, assim, tudo que o Vitor e o Léo falou é muito importante. E eu acho que a questão emocional também, né? É tentar virar essa chavinha ali que passou, terminou. Óbvio, né? Vai ter que fazer o segmento, como todo mundo, né? Mas é Mas o que importante. acontece é que muitas mulheres têm ganhos secundários com a doença também, né? Tem o medo de... Porque quando a gente enfrenta um câncer, os familiares e os pacientes, eles têm estresse pós-traumático. Então, assim, é uma repercussão emocional muito frequente. O que o estresse pós-traumático gera? Né? Uma série de eventos, assim, difíceis emocionais de serem manejados ali. Então, isso gera uma complicação muito grande. Além do estresse pós-traumático, alguns ganhos secundários. Então, com o meu câncer, eu ganhei mais atenção, eu ganhei um lugar de importância na família que antes não era tão visível para mim. Então, acaba que a pessoa se apega a isso. E aí tem a dificuldade de dar uma ressignificação para essa fase. É difícil, não é fácil. E eu acho que tem, Mas- assim, claro, tem isso, mas eu muitas vezes vejo também a paciente tendo que ficar mais forte por conta dos familiares. Eu não sei se vocês observam Também. isso, Acontece. Também. mas assim, os familiares realmente assim ficam muito preocupados, né? E a instabilidade mesmo emocional. E aí muitas vezes a paciente tem que se fazer forte para não passar aquela não é Tristeza fraqueza, aquela dela. tristeza para os familiares e deixarem Exatamente. os familiares E é ainda mais E é preocupados, né? Então é incrível complicado. o nível que a gente chega de desconhecimento por parte do suporte psicológico, por parte do suporte emocional, que você comenta sobre, né, que nós comentamos sobre suporte emocional nesse momento, e a taxa de aceitação é baixíssima, Isa, baixíssima. E com os familiares é mais baixa ainda. Então, o paciente, às vezes, ela ainda vai no psicólogo, ela ainda procura uma ajuda. Agora, os familiares, no geral, não vão. E a paciente, como o Rafa falou muito bem, a paciente tem que ser ela Fortaleza. no auge desse turbilhão, ela tem que ser o suporte emocional para os parentes que estão mais instáveis, às vezes, Isso é um do que problema ela. muito grande. E não aceitam ajuda. Tá? Então, Esse é um problema grave. é um problema muito comum, muito comum. E também aqui um benefício da nossa conversa de hoje, né? De conscientizar a gente, tá? Então, ninguém aqui é obrigado a ser fortaleza emocional, ninguém aqui é obrigado a ser um suporte emocional para os outros. Existem profissionais para isso. Então, por mais que você ame a pessoa que está ao seu lado, acredite em mim, você não dará o suporte emocional máximo que essa pessoa precise. Então, independente do que seja uma dívida financeira, seja uma doença, ou seja qualquer outra coisa na vida, se você está num momento difícil, se tem alguma demanda psicológica, né, procure um profissional, procure um especialista, porque o nível de cuidado é absolutamente diferente e você só vai perceber a diferença
depois que você experimentar realmente essa melhora. No momento de vulnerabilidade e fragilidade, o que a gente precisa? De tudo que fortalece a gente. Aí dá para o psicólogo entrar nesse contexto, né? Sim. Um psicólogo que seja apto para essa área, porque a gente sabe que existem questões muito específicas que surgem nesse Sim. momento, Sabe né? o que eu vejo muito assim no consultório, Isa? Até pegar a sua opinião como psicóloga, assim, pra Sim. gente pensar nisso aqui. Existem duas etapas do tratamento, que são grandes marcos, assim, do paciente, né? A quimioterapia, que ela é muito, assim, gera aquele impacto muito grande. marcante. É marcante. Vamos pensar assim, o que seria hoje o paciente? Ou ele começa com a químio, vai para a cirurgia e depois tem a sequência, que em 70% das vezes vão usar aqueles bloqueadores hormonais, que é um tratamento de 5, 7, 10 anos, é um longo prazo. Ou ele opera, ou ela opera, vai para a químio e vai seguir com esse tratamento. Sim. Então a quimioterapia é um marco muito grande porque a maioria dos pacientes tem alopécia, que é a perda do cabelo, tem essa questão dos sintomas, tem o medo da quimioterapia, tem muita coisa envolvida quando a gente fala em quimioterapia. Então isso gera aquele momento em que você colocou, pode ter um ganho secundário, tem a questão da família querer cobrir e suportar Sufocar aquela paciente também, ali. A paciente, ela se demonstra, a maioria das vezes, muito forte. Mas por que eu vejo isso? Porque a quimioterapia, na maioria das vezes, tem uma data para acabar. Então, eles são em torno de 6 meses que a gente planeja, então ela tem um fim, ela tem um marco, ela sabe que aquele momento é aquele momento que ela vai acabar. Então, aquele último ciclo, aquele momento em que finaliza a quimioterapia, é uma vitória tão grande para ela que parece que ela perde tudo aquilo ali, daquele peso que ela suportou. E depois vem a sobrevivência que nós falamos, né? São os sobreviventes, os survivors do câncer. Mas é uma vida longa. Ela tem que viver a vida normal, viver bem, se Deus quiser. Isso acontece esteticamente, com as reconstruções, com a funcionalidade dela, com a sua família, com seus filhos, com o seu trabalho. Vai voltar para o mercado de trabalho. O filho está em casa. Então, assim, aquilo tudo que ela parou, ela começa a voltar. Mas vem o medo, a preocupação com a recidiva, os exames, a consulta, o uso do medicamento. Hoje eu atendi uma paciente que nunca chorou no meu consultório durante a quimio. Hoje a filha me falou assim, doutor, tô achando que ela tá muito nervosa, muito estressada, qualquer coisa irritando. Aí a paciente começou a chorar. Nunca tinha visto ela chorar. Ela já terminou a quimio, já operou, e tá na fase da hormonioterapia. E ela chorou. Mas era o momento dela. Ela precisava daquilo, porque era o momento que ela falou assim, eu sempre fui forte, tudo, e agora parece que minha vida vai dar o start começar e eu ainda não consegui. Eu falei assim, a senhora ainda não conseguiu, mas a senhora vai, é tempo, é organizar. E a gente precisa organizar. Seja ajuda psicológica, seja com outros profissionais envolvidos, nutricionista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fono, que é tão algumas importante vezes, na terapeuta reabilitação. ocupacional, seja ajuda religiosa, né? Então, assim, tem muita coisa que precisa ali ajustar. Só que quando acaba a químio, parece que é um marco assim, ó, levanta a bandeirinha, toca o sino, depois a gente pode comentar sobre isso também, ou fez a cirurgia, e parece que tudo ficou para trás e vai começar. E não é tão fácil assim. Não é. Um grande Isa? problema, doutor Vitor, que eu vejo é o movimento do automático. Eu não paro para entrar em contato com o que eu sinto, eu apenas sigo o fluxo. E aí eu brinco que isso vai gerar uma ressaca emocional. Gente, a ressaca é muito ruim, né? O que é uma vai ressaca? acumulando, Seu corpo tá acumulando. esgotado. Isso. Aí, nesse momento que você sente. Talvez ela, nesse momento específico, ela tenha tido a porta aberta. A filha sinalizou: eu tô vendo você, você tá aqui, eu tô vendo que você tá frágil. Aí a porta abriu, ela. Ufa, realmente eu tô frágil mesmo. Então eu vejo que um problema é esse automático, é seguir sem olhar para as emoções, seguir sem comunicar, sem ter profissionais que abram espaço para que isso aconteça, né? O Rafael, essas pacientes que passam pela reconstrução lá conosco, a gente desenvolve mesmo uma relação muito próxima de amizade, porque são vários encontros pro preenchimento do expansor, né? Quando é expansor, a gente precisa fazer o enchimento. Só para explicar aqui que é expansor, é quando, ocasionalmente, né, quando vai fazer a retirada da mama, se a gente, para reconstruir com prótese, às vezes eu precisaria de uma prótese muito grande, e o tecido ali já está frágil. Então, a gente, às vezes, não vai ter sustentação, além daquele peso ser um fator de risco a mais, tanto de rejeição, uma necrose de pele, entre outros. Então, a gente utiliza um expansor, que é uma espécie de prótese vazia, e a gente enche no consultório. Então, são vários retornos para encher. De fato, é desconfortável,
mas a gente consegue ter uma segurança maior e nessa segunda cirurgia, aí minha preocupação deixa de ser a oncológica na primeira cirurgia, que sem dúvida é o principal, né? Afinal, nós estamos tratando a paciente do câncer de mama, então o foco é esse, né? Mas nessa segunda cirurgia, a minha preocupação é totalmente estética. E aí é quando, de fato, né, são amigas que vocês também têm, né? O Vitor em todas as etapas de quimioterapia, hormonioterapia, o Léo na mesma maneira. Então, a gente cria laços de amizade mesmo, né? E de espaço para que essas vulnerabilidades exato. apareçam, né? Sem De dúvida. quais são os momentos mais difíceis, de quais são as frustrações. Eu me lembro de um caso específico que até então não era necessário a radioterapia. De repente, a radioterapia surgiu do nada. Do nada. E foi necessária essa radioterapia. E isso gerou uma frustração muito grande Sim. nessa paciente, né? Que a gente cuidou. E ela teve espaço ali para jogar essa frustração Sim. ali fora, né? A gente acaba desenvolvendo uma relação de confiança mesmo, né? E aí você tá ali, a pessoa, o paciente, felizmente, e eu realmente gosto disso, assim, ter esse espaço ali para elas desabafarem. Porque muitas vezes naquela ideia de ficar forte para a família, ela segura, se faz de forte. E aí, ocasionalmente, aquele é um pequeno momento que ela tem pra, ufa, desabafei, Gente, joguei tudo e pra aí, fora. uma coisa que eu quero deixar de sugestão. É importante que essas pacientes estejam acompanhadas nas consultas, mas não são todas as consultas que elas têm que estar acompanhadas. O que eu gosto de sugerir? Que o acompanhante deixe esse espaço aberto e que fale assim, eu posso não ir, mas eu posso te buscar? Você vai, conversa com o seu médico ali sozinho, que às vezes o acompanhante vai ser um empecilho para esse momento acontecer. E aí eu acho que vocês podem também até sugerir isso de repente, né, na primeira consulta. Mas eu vou te buscar. Assim, não deixar completamente sozinha, respeitar a privacidade, mas sabe aquela privacidade vigiada? Dar o espaço, mas também não invadir, enfim. Eu gosto de sugerir isso, que é bacana. No começo, né, na época, no momento do diagnóstico, nos primeiros exames, eu acho que precisa muito da acompanhante, Tem alguém, sabe? Porque é concordo. muita informação. Às vezes, numa única consulta, eu falo de cirurgia, de exame, de anticoncepcional, de genética. Então, se não tiver alguém do lado, a paciente sai do consultório, fala Jesus, e olha que eu desenho, eu escrevo, eu dou um resuminho, mas é muita informação. Então, nas primeiras consultas, eu tento priorizar, eu até recomendo. Falo, olha, traz alguém e tal. Depois, quando já tá no segmento, não, Léo, operei, fiz químio, agora tô tomando só o comprimidinho, uma vez por dia, hormonioterapia. Ó, aí esse já é um momento, né, Vim sozinha, que eu já acho que é legal de vez em quando Sim. a paciente realmente ir sozinha. Por quê? Porque às vezes a gente comenta, a gente conversa sobre sexualidade. Então, às vezes, a paciente está ali com a filha e ela fica constrangida de conversar sobre o pai. Eu não quero. Ou, às vezes, é algo que a filha está causando. Às vezes, a filha está deixando ela ansiosa. A filha está botando uma pressão muito grande. A filha está lá do lado. Ela não quer falar mal da filha. Enfim, estou falando aqui alguns exemplos. Sim. Mas eu acredito que no segmento realmente dá para intercalar. É muito positivo. Mas no começo eu importante. ainda favoreço o acompanhante Sim. sempre. E aí a gente tem um perfil de paciente que talvez vocês já tenham se deparado também, que é aquele paciente que tem dificuldade de aceitar ajuda, então ele não quer esse acompanhante, e aí você tem que ser um pouquinho mais incisivo em falar, ó, nesse momento é importante que você traga alguém que você se sinta confortável, porque você precisa de um suporte nesse momento, Nossa, ajuda muito. né? Tem que ter. Muitas vezes a gente precisa, né? De Sim, pedir assim, sem ó, traga dúvida. alguém para entender, porque é tanta informação, o Léo falou, né? Não só na primeira consulta, mas naquele momento ali em que a gente está definindo tudo e até a paciente pegar o fio da meada, entender o que é a jogada, como é que funciona, porque não é só fazer a químio, não é só tomar o remédio.
tem a burocracia da operadora de saúde. Se for do SUS, tem uma burocracia do agendamento, tem um pós-consulta, tem que esperar numa fila de recepção, tem que entregar exames. Ah, falta o exame, tem que buscar exame, tem que pedir revisão. Então, é tanta informação que às vezes ela sai... O que o doutor falou mesmo? Tem paciente que às vezes me manda... O que eu faço primeiro? Que dia que é para eu voltar na consulta que eu já esqueci? O retorno é a última parte da consulta. Já até esqueceu de tanta coisa. Eu gosto muito de falar assim, anota num caderninho, traga assim, pra gente discutir. Aí sempre é bom ter uma secretária que dá esse suporte, isso é importante, né? E tem, voltando aqui, puxando a sardinha pro seu lado, você falou aí da questão de às vezes ir sozinha. Nós temos o atendimento da paciente ali exclusiva, mas tem o atendimento do familiar, né? Que às vezes vai ter um momento de atender só o familiar. Pra tirar Também. dúvidas que às vezes ele não pra sente ver esse e tudo. conforto, né? Gente, teve uma pergunta aqui que eu queria falar pra vocês. Ó. Ó, a Paty Ó. perguntou aqui. Deixa eu ver Depois se eu quero acho. perguntar também. Quer? Os meninos. Também tem pergunta pra você, Rafa. Já tá na minha cabeça aqui. Nossa, tem uma aqui. Dr. Rafael, o senhor já fez cirurgia plástica na esposa do senhor? Gente, já fiz e tô doida pra fazer outra. Tô só esperando o próximo bebê. Mas, ó, posso fazer uma pergunta? Uma amiga fez um exame de imagem em outubro e não constou nada. E, no início do ano, teve alguns sintomas e foi fazer exames de rotina e estava com um nódulo com um tamanho importante. Teve que retirar a mama de imediato. Esse nódulo já poderia estar lá e o exame não ter sido sensível para pegar? Ótima O Leozinho pergunta. vai responder muito bem. Então, todo nódulo, gente, todo caroço, né, ele surge, né, de uma pequena célula, né, de uma questão microscópica e vai crescendo a partir do tempo, né, seja mais rápido ou seja mais lento, mas ele não é detectável no estágio microscópico igual nós gostaríamos, né? E sim, cada exame tem aí um limiar a partir do qual ele detecta. E isso depende da densidade da mama, da qualidade do aparelho, do olho do médico, se é um médico mais especialista ou não, tá? Agora, o que que eu falo para toda paciente minha? Toma muito cuidado para não ficar muito encabulada com essas questões que eu chamo de filosóficas, né, com essas questões conceituais. Quando surgiu, há quanto tempo estava lá? Será que se eu tivesse feito... Isso, na minha opinião, na maior parte das vezes, só traz remorso, atrapalha, traz uma energia negativa, tá? Então, assim, há quanto tempo esse tumor estava lá, ou se ele seria visto ou não, isso não muda nada a partir de agora. O meu foco é sempre olhar para frente, vamos resolver. Se ele tinha 2 ou 4 centímetros, estamos juntos, tem muita coisa para ser feita, tá? E essas questões, é claro que eu espero que com o avanço da medicina, né, sejam detectáveis cada vez em tamanhos menores, é claro que é a nossa torcida, mas do ponto de vista teórico mesmo, tá? Nós nunca saberemos há quanto tempo estava lá, a partir de quantos centímetros ele deveria ser detectável. Então, ficar sofrendo com isso, eu brinco no consultório que é igual sofrer com quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Nós não teremos resposta e isso só vai causar dúvida e ansiedade. Acho que não tem que trabalhar com si. Só reforçando aqui o que o Léo falou, a gente não pode trabalhar com si. Porque não, assim, não vai mudar nada. Ele tá ali agora. Sim, se né? estava lá ou se não estava, assim, se foi negligência, se não foi, né? Isso, infelizmente, isso não vai mudar, mas vai gerar remorso, gerar ansiedade, angústia. Aí isso pode acarretar em tantas coisas psicológicas que é pior. E geralmente tem essa pergunta mesmo. Ah, doutor, quanto tempo eu já... E quando é que começou esse câncer? Não tem, assim. E se foi 6 meses, se for 1 ano, o que vai mudar? Pra mim não muda nada hoje. Sim. E pra ela não, mas talvez, assim, na verdade, pra ela pode mudar, porque talvez você fale assim, tem 2 anos que tava ali, e realmente foi porque eu não fiz meu exame. Não. Então o que é importante? Faça o exame regularmente, vá na data adequada, guarde o último exame pra comparação. Olha a pergunta da colega. Eu fiz o exame ano passado, não tinha nada e nesse ano constou.
Isso é informação importantíssima, porque se tem um exame anterior para comparar e surgiu alguma coisa, eu vou ficar muito mais atento. Como é o comportamento dessa doença, Então, né? aí eu vou pensar, talvez eu vou indicar uma biópsia justamente porque surgiu alguma coisa, né? Então, aí por isso eu posso pegar precoce. Olha o tanto que é importante o exame anterior da paciente, da Aí, pergunta. aproveitando, o que vocês poderiam aí de conselho? Como que é o screening hoje, que é recomendado? Teste genético, vocês puderem falar um Quando que pouquinho, que aparece é uma esse grande teste genético? dúvida. Vocês puderem dar falo, como então, dica do mesmo. rastreamento e o Eu Vitinho falo do fala da teste. genética. Perfeito. Então, bom, gente, o que que é rastreamento, né? O que nós chamamos de exame de rotina. Hoje, Rafa, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mulher faça mamografia a partir dos 40 anos, uma vez por ano, tá? E até quando, Léo? Até quando ela tiver um bom status, né, uma boa performance de vida, tá? Então, se ela tiver 70, 80 anos e for independente, fazer as coisas sozinha, for saudável, continua fazendo. Não tem uma idade limite por conta de carteira de identidade, por conta de idade 75 cronológica. para, né, Léo? Você já fez diagnóstico com um paciente de 80, 81, Sim, 82 tá? anos, Então né? não existe isso, E tá? hoje, né? A idade Expectativa de vida cronológica aumentou não nos muito. define. Né? O que define é a saúde de alguém, Inclusive homens. inclusive homens, tá? É importante Então, ter. mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos. E em situações especiais, tá? Então, Léo, tem a mama muito densa, né? Então, O que é densa, mama quando a densa? mama é muito durinha, muito jovem, Pesada. tem muita glândula, não necessariamente pesada, Uma mas mama mais jovial. uma mama com muita glândula ainda, tá? É fundamental colocar o ultrassom junto, porque às vezes a mamografia pode não detectar com o nível de sensibilidade que a gente quer. Então, a gente acrescenta o ultrassom. E, por fim, se for uma mulher com alto risco, gente, aquela mulher que a mãe teve câncer de mama, ou aquela mulher que o Dr. Vitor vai explicar que tem o exame genético com mutação, a gente ainda acrescenta uma ressonância. Perfeito. Vamos lá, pergunta do teste genético, né? Para quem faz, quando Quando, fazer, é. como fazer, né? Quem deve fazer e como procurar informações a respeito disso. Hoje, falar câncer de mama, de uma forma geral, é extremamente importante a gente falar de testes genéticos, né? É difícil porque hoje, quando eu tenho uma mutação genética, eu vou falar daqui a pouco da recomendação, mas quando eu tenho uma mutação genética, hoje ela me dá 3 parâmetros. Primeiro, para eu definir o tratamento dessa paciente, talvez é uma paciente que vai para mastectomia, já vocês vão tirar a outra mama, que é uma mama sadia, vocês vão fazer uma mastectomia profilática contralateral, posso tirar o ovário dessa paciente. Então, se ela tem uma mutação, o meu planejamento de tratamento para essa paciente muda. Eu tenho medicamentos-alvo, ou seja, drogas específicas para quem tem essa mutação. Então, esse é o segundo ponto, muda minha terapia sistêmica. E o terceiro, aconselhamento familiar. Perfeito. Então, hoje é importante, se eu tenho filha, irmãos, mãe, né? Então, assim, pai, homens também podem ter mutações. Então, por 3 pontos é extremamente importante. Hoje, se fosse o ideal, eu falaria para todos os pacientes. Mas quando a gente vai pensar? Porque mutações genéticas que a gente está falando especificamente, que são algumas conhecidas, que a gente fala hoje, tem na internet, o pessoal acha isso aí, isso é raro de acontecer. Hoje, em torno de 5 a 7%, às vezes alguns estudos até 10%, a gente vai encontrar mutações hereditárias. Ou seja, eu nasci com a mutação no meu DNA, que é o meu material genético, que me aumenta a chance, a predisposição a desenvolver um câncer de mama ou outro tipo de câncer. Que é um alvo que eu vou ter que fazer, vou fazer profilaxia, vou fazer É o um caso da Angelina Jolie. Angelina Jolie, famosa, a mãe dela teve, ela descobriu que ela tinha uma mutação do BRCA, que é o mais famoso, e ela retirou as mamas antes de desenvolver. Ela tinha uma chance de 80% de desenvolver câncer. Então, por que não tirar a mama precocemente? Então, essas são as indicações. Mas é de 5 a 10%, Isa. 5 a 10%. Então, se a gente for pensar, 90% não são mutadas. Adquiriram câncer por quê? De forma esporádica. É uma palavra feia, esporádica, ou seja, ao longo da vida, outras mutações foram adquiridas. Eu não nasci com ela, mas ao longo da minha vida, por N fatores, obesidade, falta de atividade física, alimentação, estresse, ambiente, então tem muitas coisas que a gente poderia discutir muito. Então, se 90% é esporádico, por que pesquisar esses 10%? Justamente por aquilo que eu falei, que tem tratamento específico, tem direcionamento.
Pode mudar Mas o desfecho total. se eu não... Exatamente. E se eu não consigo pesquisar de todo mundo, para quem que eu vou pesquisar então? Aí qual é o grupo de pacientes que eu preciso mais insistir nos testes genéticos? Primeiro, pacientes muito jovens. Mulheres muito jovens, principalmente abaixo de 35, abaixo de 40 anos principalmente, mas mulheres muito jovens, nós precisamos pesquisar. Porque por mais que tenhamos aumentado a quantidade de câncer de mama em mulheres jovens, câncer de uma forma geral é uma doença do envelhecimento. Então, a gente, normalmente, com o passar da idade, aumenta a chance de desenvolver câncer. Câncer é uma doença de envelhecimento. Mas temos aumentado o diagnóstico de mulheres jovens. Então, essas mulheres precisam ser pesquisadas. Segundo ponto, história familiar. Se eu tenho mais casos na minha família, talvez eu tenha mais chance de desenvolver câncer. Então, eu preciso focar. Esse seria um segundo ponto. E o terceiro ponto, especificamente para câncer de mama, biologias mais agressivas, são aqueles tumores, por exemplo, triplo negativos, um tumor que já foi diagnosticado muito avançado, crescimento muito rápido. Será que ele não tem uma mutação genética que predispôs ali o desenvolvimento daquilo? Então, esses três é talvez para a gente concentrar. Qual o grupo de paciente que eu vou focar? Então, pacientes muito jovens, biologia tumoral um pouco mais agressiva ou história familiar. E ainda poderia levantar hoje, com a expectativa de vida aumentando, com o diagnóstico precoce aumentando, com o aumento de curas que nós temos, pacientes que têm 2 tipos de câncer. Tem pacientes que têm câncer de tireoide e câncer de mama. Tive pacientes que teve câncer de intestino e câncer de mama, que são cânceres completamente diferentes, não é metástase. São 2 cânceres numa mesma pessoa. Então, esse é o grupo, né, Léo, que normalmente que a gente precisa forçar um pouquinho mais assistir. Mas se puder, todo mundo. E O só plano complementando. paga? Isso. Como é que tá a Quem questão do paga plano? isso? E também, assim, vocês têm um projeto muito legal no SUS, né? Que tá um projeto. E como vocês poderiam falar isso aí também? Operadora de saúde, basicamente, a gente tem alguns critérios. Toda operadora de saúde, ela é regida, basicamente, na maioria dos casos, pela ANS, né? Que é a Agência Nacional de Suplementação à Saúde. Então, eles têm alguns parâmetros que a gente chama de rol específico. Então, tem alguns critérios. Vou dar exemplo. Pacientes muito jovens de triplo negativo, nós conseguimos fazer. História familiar positiva, nós conseguimos fazer. Que já tem história de câncer de ovário, nós conseguimos fazer. Então, tem alguns critérios que seria muito metódico. Abrir a mas tabela, olhar. ver se a paciente encaixa no critério, tá? Os critérios da ANS são bem restritivos, Exato. então é a minoria dos casos. Hoje, como o Vitor comentou, nós temos o entendimento de que o teste genético é tão importante, ter essa informação é tão importante, que eu comento com praticamente todas as minhas pacientes. Às vezes, quando é uma paciente, às vezes, com 70 anos, 80 anos, às vezes a gente pode até deixar isso para depois, às vezes ali na hora da cirurgia, a gente quer resolver a vida, mas enfim, eu acho que nem que seja para a família, mesmo que a paciente fale, Essa não, é a paciente mais para a família, né? Porque o paciente de 70, 80 às vezes a anos paciente fala, possivelmente não tem a a mutação. minha cirurgia é essa mesmo, eu não vou mudar meu tratamento, não vou usar, mas poxa, eu tenho 4 filhas e elas estão super preocupadas. Às vezes eu falo, poxa, faz o teste então. Então, Aí resumindo, você tira esse vale a fantasma. pena fazer um esforço, mesmo que não encaixe lá na ANS, Sim. vale a pena E o fazer um exame esforço e fazer o barateou Hoje tá exame. mais muito hoje, acessível, tá assim, muito Perfeito. mais acessível. As pessoas ficam com medo, assim. Claro que é um acessível muito relativo, Sim, né? sim. O que é acessível para mim não é acessível para o outro, mas hoje em torno de R$ 1.500 nós conseguimos fazer um painel amplo. Então, R$ 1.500 Perfeito. teve muitas informações, é um exame que Sim, está mais sem acessível. dúvida. E no SUS, Léo? O Rafa perguntou no SUS. No SUS sempre foi é ainda uma grande dificuldade, infelizmente não é padronizado no SUS. Alguns poucos estados tentaram criar leis para colocar como um direito da paciente, mas a maioria das leis estaduais, os governadores, né, criam a lei, mas não destinam a verba. Então fica aquela lei de papel. E Goiás foi o primeiro estado que realmente colocou em prática isso. E aqui eu até valorizo o esforço da professora Rosemar, né, que encabeçou isso junto com toda uma equipe, aqui com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, que conseguiram finalmente, Goiás é pioneiro disso, realmente colocar o sequenciamento genético na prática, tá? Para as pacientes com câncer de mama. Qual que é o objetivo? Se eu tenho uma paciente com câncer de mama, ela tem 10%, vamos colocar, de risco de ter
alguma mutação hereditária que lhe cause um alto risco. Qual que é a ideia, né? Por que que é inteligente, até financeiramente falando, fazer esse exame? Porque eu posso, a partir disso, identificar essas mulheres, esses 10% que têm mutação genética, a partir daí procurar os familiares dessas mulheres. E aí, às vezes, uma paciente que eu identifico, olha, uma Angelina Jolie da vida, que eu identifico antes de ter o câncer de mama, tá? Às vezes, uma quimioterapia que eu previno, o gasto que essa mulher teria, eu tô falando em termos financeiros, Sim, já paga o exame para 200 mulheres. sim. Você entendeu? Sem falar em todo o impacto em vida, em trabalho, né, em cura e tudo isso. Então, até do ponto de vista financeiro, Vale a pena. pensando em governo, pensando em SUS, tá? Identificar essas mulheres que têm alto risco antes delas terem a Desenvolver. doença é positivo em todos os aspectos, seja social, seja emocional e seja financeiro. Sim. Lidar com câncer de mama é necessário uma gama muito grande muito de ampla, cuidados, né? Só para fechar, praticamente todos os pacientes hoje, vocês pedem teste genético. Quase todos. É. Assim, o ideal seria, mas a gente entende um pouco da realidade. Sim, Igual o sim, Léo sim, falou, esses perfeito. pacientes com diagnóstico mais tardio, ou que Aham. tem aquela característica que você, assim, pela própria questão do tumor, do Sim. estadiamento, da idade, você sabe que não vai ter, talvez não vai ter tanto impacto. Mas a nossa tendência hoje é aumentar. Cada vez mais. Até para estudos mesmo. A gente precisa Perfeito. descobrir outras, né? Outras mutações Legal. que só testando pra gente ver, né? Sim. Perfeito. Geralmente, como que eu faço? Quando é um caso que vai mudar muito a minha conduta ali, logo na cirurgia, alguma coisa que tem uma chance maior de ter mutação, eu já priorizo e oriento e peço para ela fazer o quanto antes. Quando é um caso mais tardio, que não vai mudar tanto, aí geralmente eu toco no assunto, né? Dou a orientação, mas deixo por conta da paciente. Tem paciente que fala, Léo, tô tão de boa, tá tudo tranquilo, ó, não vou fazer o exame não. Então tá bom, tá tudo Perfeito. certo, né? Mas pelo menos tocar no assunto É eu importante. tento. Pedir o exame, você tem que saber também dar uma resposta para aquele exame. Não é né? só Exatamente. pedir o Sim, exame, tem as sem dúvida. E implicações. com cuidado ele, né? que pode Isso. vir, né? E é importante, quem faz aconselhamento genético mesmo assim, fala muito sobre o aconselhamento pré-teste. Que, ou seja, né? Qual exame vai pedir? Por que pedir esse exame específico? Você está pensando em alguma síndrome genética específica? E qual informação que nós vamos ter com ele e o que fazer? Né? Eu tenho pacientes que têm mutações e que não querem contar para a família. Eu tenho... É direito, né? Eu tenho Totalmente. paciente que tem alteração e não quer fazer nenhum tratamento específico pensando nisso. E tem o paciente simplesmente que não quer fazer exames genéticos para saber, porque talvez isso vai ter um impacto maior Porque às vezes não vai saber lidar com esse com esse depois, né? resultado, né? Vocês falaram sobre a questão da população mais jovem, que é uma população que cai muito aqui no nosso consultório de cirurgia plástica, né? Como que vocês conduzem isso, né? Então, uma mulher jovem descobriu um câncer, tem mutação, entra a reconstrução. Como que é essa condução? Joia. Do ponto de vista oncológico, né? Depois o Vitinho vai me complementar também. O tratamento da mulher jovem traz alguns desafios a mais, tanto uma expectativa maior do ponto de vista estético, mas também toda uma conversa em termos de fertilidade. Então eu preciso preparar essa mulher porque ela tem grande chance de fazer químio, de ter o impacto na fertilidade dela. Então eu não posso tocar nesse assunto daqui 4 anos, quando ela quiser engravidar. Eu preciso conversar sobre isso antes, agora, tá? E toda uma conversa também em termos de particularidades do tratamento, né? Então, essa mulher jovem, muitas vezes, ela vai receber uma quimio mais agressiva, ela vai receber um tratamento sistêmico mais agressivo, e tudo isso tem que ser muito bem conversado, né, com ela. Agora, a boa notícia é que, quando o tratamento é feito de forma adequada, né, com tudo que realmente a gente precisa, a chance de cura é muito alta, tá? São mulheres que hoje, felizmente, né, conseguem recuperar muito bem,
né, conseguem depois levar uma vida com toda satisfação. E são mulheres que no consultório, né, sempre trazem um sentimento especial na hora de cuidar. Eu tenho pacientes com 29 anos, com 32 anos. Então é impossível a gente não se apegar, assim, Sensibilizar. a gente não sensibilizar com a questão da idade, né? Mas o sentimento que eu tenho é de que a vitória é proporcional a esse impacto. E de uma forma geral, eu fico Verdade. tão feliz eu tenho um carinho especial por pacientes jovens. Essas pacientes jovens, o Rafa pega muito a parte da reconstrução. É muito importante a parte da reconstrução para elas. É, uma paciente jovem, tá ali na flor da idade, né? Tá ali com seus 30 anos de idade, imagina, né? E a mama tem toda essa questão, né? Da feminilidade, da autoestima. Então, sem dúvida, é um baque, né? Por mais que a gente tente, né, levar em consideração, olha, de fato, né? A preocupação inicial é oncológica mesmo, mas não deixa de ter a preocupação estética. Elas realmente se preocupam mas felizmente a gente tenta mostrar, né, o quanto a medicina avançou mesmo, né? Melhorou o prognóstico, as chances de cura são altíssimas, né? E também de melhora, né? Às vezes não vai, muito provavelmente não vai ser em uma cirurgia, talvez em 2 ou 3, mas a chance da gente conseguir um bom resultado é sem dúvida muito alta também, né? Mas você observa que essas mulheres jovens, elas dão um peso maior para a estética do que as mulheres que Sem não dúvida, têm, indiscutível. que são um pouco Indiscutível. acima de 50, 60. Indiscutível, né? Essa é uma paciente tá jovem, sem dúvida, é uma preocupação muito maior com a estética. A gente tem pacientes mais velhos, por exemplo, que fez mastectomia e não se querem preocupam reconstruir. tanto, Tem pacientes que não querem. Jovem, você Tô não bem. vê isso. Fala assim, não, já tô casado, já tive filhos. Então, assim, não só por isso, mas porque para ela não é um impacto tão grande. Quando a gente fala dessas mulheres jovens, né, a paciente mais jovem que eu tenho é de 24 anos, ao diagnóstico, hoje já tá mais, mas tem pacientes de 29, 30, 32, são pacientes que estão na faculdade, pacientes que têm um mercado de trabalho pela frente, né? Então, quem não ficaria satisfeito de ir para o mercado de trabalho? Porque a gente precisa... O corpo, ele é mandatório para muitas coisas, né? O Rafa trabalha com cirurgia plástica, sabe o quanto isso é impactante. E você falar que a paciente tem um câncer e depois ainda ficar deformada por isso, né? Então, hoje a gente tem que minimizar esses impactos. Eu tenho pacientes que estão em faculdade. Nossa. E ela quer até ali, a paciente quer colocar um Sim. biquíni depois. Eu tenho duas né? pacientes modelos que me vieram na cabeça aqui agora. Ela trabalha com isso. É o trabalho dela. Então, assim, tem essas questões. Aí, não sei se eu posso fazer pergunta já. Claro. Posso começar? Pode, Eu com tenho. certeza. Queria perguntar, aproveitar o Rafa aqui, que a gente falou de expansor, né? Ele explicou um pouquinho. Expansor é uma técnica da cirurgia, quando você já pensa no segundo tempo, que você coloca uma prótese vazia, entre aspas, Isso. você vai aumentando para a pele, ganhando espaço, não sofrer tanto com isquemia, aquela coisa toda. Eu tenho umas... Na minha cabeça veio 2 aqui, mas eu acho que eu até tenho mais, assim. Que colocaram o expansor e não quiseram retirar o expansor porque pôde mantê-lo e tirou só a válvula. Aí se você Sim. puder depois comentar, assim, se isso seria realmente exceção ou seria já uma possibilidade naquele momento inicial, quando você planeja. Só fazendo essa pergunta. Perfeito. E segundo, como que tá essa questão das reconstruções, assim? Porque normalmente quando o paciente vem pra gente, a gente vai pensar em segundo tempo, né? A gente tem... E tem a conduta própria do profissional, igual a Sim. sua, de outros colegas cirurgiões plásticos, até mastologistas, 3 meses, 6 meses, né? Existe um momento ideal para essa segunda etapa de reconstrução? Perfeito. Questão de expansor, vamos lá, talvez definitivo. Existe um expansor específico, que é o de Becker. Que ele não é tão fácil acesso assim. E ele também pode acontecer, que ele é um expansor que ele é misto. Ele tem uma parte dentro que você pode encher com soro, mas ele tem uma parte por fora que é de silicone. Isso. Então, esse é um único tipo específico que ele, em teoria, Poderia ficar. você só retira essa válvula, que é onde a gente Tá enche. meio em desuso, né? Eu não tenho Totalmente, visto, assim, é mas muito raro da gente usar. Acho que o próprio resultado também não ficava tão legal. Não é uma coisa... Na época, já é um expansor bem antigo, inclusive. É uma ideia bem legal, mas
Como sempre, a paciente com própria prótese estética, vamos lá. Hoje, assim, tudo bem, não existe uma data de validade para você trocar prótese estética. Eu tô falando de estética. Mas você, em algum momento da vida, vai precisar mexer. Então, na minha opinião, não vejo muito sentido você arriscar uma coisa que eu vou ter que encher, vou ter que tirar a válvula, se é mais fácil eu trocar por uma prótese mesmo, assim, sabe? Mas existe isso, está menos uso. Em relação a tempo, né? Para mim, na verdade, quanto mais tempo, melhor. Principalmente quando existe radioterapia, o consenso que a gente tem é no mínimo 6 meses depois do término da radioterapia. Mas a gente sempre tenta segurar a paciente. Vamos dar mais um tempo. É porque, assim, o expansor ele tem uma parte chata também que ele pode incomodar. Ele dá um desconforto, às vezes, né? Não fica tão bonito. Então, a paciente quer resolver. Tem mulheres que falam que tem dor, né? Tem mulheres que falam que dor, dá dor, né? Entra um pouco, acho que o aspecto psicossomático aí também, da aparência não tá legal. Mas, assim, quanto mais tempo a paciente aguentar, às vezes melhor pra mim. Eu costumo falar, a natureza é muito sábia, é impressionante, né, Léo? Às vezes a paciente sai da cirurgia de uma maneira, vai passando o tempo, a mama vai melhorando sozinha. É só você não atrapalhar, né? Deixa lá que vai melhorando. Então, assim, não existe uma radioterapia no mínimo 6 meses. Não tendo rádio, a gente pode ali entre 3 e 6 meses tranquilamente. Mas se a paciente tem um pouco mais de paciência, melhor. A pele, né, gente, depois da rádio, ela fica completamente diferente, né? Ela fica, se a gente fosse fazer biópsia e olhar no microscópio, ela tem um processo inflamatório que pode durar por anos, tá? Então, mesmo se externamente tiver tudo bonitinho, tiver tudo tranquilo, microscopicamente tem ali um processo inflamatório, tem uma fibrose, e isso leva um tempo até diminuir, né? Então, quanto mais tardiamente, quanto mais frio o processo, a gente chama, né? Quanto mais frio tiver, menor a chance de ter alguma complicação. O Rafa vai dar um ponto naquela pele irradiada, existe uma chance do pontinho abrir, por exemplo, tá? Como fica a cicatriz por nesse isso contexto? que a gente espera. Então, o grande problema é como o Léo falou, a pele irradiada, ela pode se comportar de maneira totalmente atípica. Então, ela pode dar deiscência, né, que é quando a cicatriz abre, ela pode retrair, ela pode... enfim, ela pode cicatrizar de várias maneiras ou pode cicatrizar tudo bem Tudo também. bem, normal. Esse também pode dar entendeu? queloide, pode dar... Queloide nem tanto, porque a radioterapia é um dos tratamentos para cicatriz hipertrófica. Óbvio, numa dose muito menor, né? Que é a beta-terapia. Mas é uma coisa que aí talvez não. Isso é talvez o benefício aí, né? Da radioterapia, né? Mas é um comportamento incerto, vamos dizer assim. Então, a gente precisa ter uma atenção especial. Muitas vezes a gente programa a lipoenxertia antes da cirurgia definitiva, justamente para melhorar. A gente sabe que a lipoenxertia ela melhora a qualidade da pele, da qualidade, tem fator estromal, não é bem uma célula-tronco, mas tem uma melhora ali da qualidade da pele irradiada para depois a gente programar a quando troca. precisa utilizar a lipoenxertia? Lipoenxertia, para quem não está Enxerto de- acostumado com o termo, é quando o plástico tira um pouquinho de gordura, seja da onde for, dá um preparo, né, Rafa? Perfeito. E aí injeta Deixa eu mama. só definir aqui como que é mais ou menos na minha cabeça o tratamento do câncer de mama, porque aí vocês vão ver que, assim, acho que não tem muita dúvida. Primeiro a gente divide em 2 grandes grupos de reconstrução, né? Tô falando. Imediata e tardia. O que é o imediata? O Léo vai lá, tira o tumor, eu vou lá, reconstruo. Aí, esse é... que o Léo pode falar melhor, mas nos estudos é a melhor opção. Sim. Você dá mais qualidade de vida da paciente, a chance do resultado final ficar melhor é maior. Né? A tardia é aquela paciente que por algum motivo, às vezes condição clínica não teve condição, só tirou o tumor e lá na frente vai reconstruir.
e aí dificulta um pouco, mas é plenamente possível. Na imediata, a gente pode tirar totalmente a mama ou pode tirar só uma parte. Quando a gente tira uma parte, que são os quadrantes, normalmente a gente faz a reconstrução com retalhos locais. Então, é uma mamoplastia, né? Uma mastopexia. Nesses casos, a gente sempre evita, eu pelo menos, usar prótese. Por quê? Uma paciente que vai fazer quadrante, obrigatoriamente ela vai fazer radioterapia. Então, e prótese com radioterapia, a gente brinca que não combina. A chance de contratura, de rejeição e tudo é muito maior. Não sendo uma reconstrução parcial, né, quando é só tira um pouco, uma total, aí a gente entra em outra gama, que é outra gama de reconstruções, que é quando eu tiro só a parte de dentro da mama, preservando a pele e a areola, que é a adenomastectomia, ou quando eu preciso tirar também pele, que aí é a mastectomia total. Nesses casos, é uma mama muito pequena, aí a gente até pode usar a prótese direto, porque eu não preciso de um volume tão grande de prótese para preencher, então a prótese cabe ali atrás eu gosto de fazer reto peitoral, a prótese fica protegida pelo músculo e protege a pele ali e vai bem. É uma mama um pouco maior, aí eu costumo preferir o expansor, que aí eu tenho uma maior segurança e uma chance de deixar esse resultado final melhor. Todas essas etapas a gente, não na primeira etapa, na oncológica, mas excetuando essa primeira etapa, nessas outras etapas de reconstruções secundárias, a gente sempre gosta de complementar com enxerto de gordura. Porque é quando a gente tira um pouco de gordura, coloca na mama e dá um pouco mais de naturalidade ao tecido. Dá pra tirar, então, de qualquer lugar. E as pacientes gostam disso, né? Isso aí não falta doador, né? Tem a possibilidade de usar uma tecnologia para tratamento dessa gordura, né? Existem tecnologias. Hoje tem um laser que eu gosto bastante, que é o Anistep, que tem trabalhos que mostram que melhora a integração, a pega, né, do enxerto de gordura. E tem outros tratamentos de gordura. E aí, centrifugação. O que você mais usa? Esses lasers são é uma tecnologia que tem um custo, não é toda operadora de saúde que fornece, então não é toda paciente porque são vários custos, né? E isso vai agregando. Mas muitas vezes a gente usa técnicas de lipoenxertia convencional. Então a gente faz a centrifugação, filtração, entre outros. Certo. Bom, gente, finalizar o nosso Eu acho que bate-papo podia de hoje. os meninos deixar um recado final aí. Sim, vou seja deixar de aberto se vocês quiserem conscientização, de pontuar alguma coisa a mais. A gente tá falando especificamente de câncer de mama, né? Uma das coisas que eu falo muito quando eu vou dar uma aula, eu falo mais com aluno, com residente. Se a gente for pegar a epidemiologia, igual a gente começou, né, Léo, lá atrás, pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que é do Ministério da Saúde, a gente tem uma estimativa de mais de 73 mil novos casos por ano no país. Então, novos casos, fora os casos que já foram diagnosticados e que as pacientes estão vivas ou estão convivendo com câncer ou que são curadas do câncer, né? Então, se a gente for pensar, você fez uma pergunta lá atrás, Isa, assim, você teve na sua família? Hoje, possivelmente, qualquer pessoa hoje conhece alguém que teve câncer de mama, que seja na sua família ou que já conhece alguma história. Então, falar de câncer de mama é uma coisa que a gente tem que pensar com muito carinho, a gente tem que conscientizar. Isso pode acontecer na minha casa, pode acontecer na sua, pode acontecer com qualquer um e está muito frequente. O que nós podemos fazer? Rastreamento. Então, a gente tem que falar sobre medidas de diagnóstico precoce. Outras formas de evitar, atividade física, alimentação saudável, controle de peso, isso é muito importante. Mas falar de rastreamento, de diagnóstico precoce, facilita. Porque tudo isso que a gente falou, a gente está falando de pacientes com a intenção de cura. Sim. Todas as etapas. E nós temos aumentado muito isso. Isso é um ponto importante que eu acho que eu queria falar. Então é importante fazer rastreamento, é importante cuidar, ter um carinho com essa pessoa ali, ou com o familiar, com o diagnóstico do câncer, porque nós vamos conviver com alguém. Eu convivo no consultório, nós aqui todos, nós quatro convivemos no consultório no dia a dia, mas alguém vai conviver ou em casa, ou no trabalho, ou na escola, ou em algum momento vai saber ter perto alguém com câncer de mama. Então é uma doença que é comum e nós precisamos cuidar. Sim. Se diagnostica precoce, a gente aumenta as chances de cura. Isso eu acho que é um dos detalhes muito importantes que a gente tem que pensar. E que não tem que ficar nesse pensamento de não vai dar certo. Não, câncer de mama tem uma gama tremenda de tratamentos sistêmicos, tratamentos hormonais,
especificidades que vêm muito, né? Tratamentos muito específicos Específicos, para o que exato. aquela pessoa tem. Enfim, reconstrução para deixar a sua mama ali de uma maneira mais equilibrada, harmônica para você. Então, a gente tem que focar nisso, né? E de uma forma geral, né, o Vitinho já comentou uma coisa que eu falaria, mas abrindo um pouco o leque, né, se eu pudesse resumir, eu falaria, né, primeiro, que o rastreamento não é apenas no Outubro Rosa, tá? Então, o Perfeito. rastreamento é o ano todo. Cuide-se, né, e tente prevenir o câncer de mama, conquistar ao seu alcance, que é atividade física, controle do peso, alimentação saudável, diminuir o consumo de álcool, tá? Então, aqui você está prevenindo de fato. Lembre-se, seja protagonista da sua história, então não fique esperando, então busque ajuda, sentiu, palpou alguma coisa, vá no médico. Se for no médico, faça um diagnóstico precoce, tá? E se teve qualquer tipo de surpresa no meio dessa história toda, lembre-se que o primeiro passo é ter calma, tá? Então eu bato muito nessa tecla. Então calma, seja um nódulo, seja um exame alterado, seja um diagnóstico de câncer, calma, respire fundo, escolha as pessoas que estarão do seu lado, tá? Faça um tratamento efetivo com tudo que tem realmente de indicação para o seu caso. Não acredite em conversa fiada, não acredite em alimento milagroso, em tratamento milagroso, tá? E por fim, depois de tudo isso, ó, eu vim fazendo aqui a caminhada, depois de tudo isso, lembre-se que existe vida após o câncer de mama, tá? Você tá curada, você vai ser curada, tem muita vida após o câncer, tá? E a mudança começa por você mesmo. Sim, sim. E você, Rafa? Ah, é legal. Quer Eu fechar? gostei muito aí do Léo e do Vitor. Eu acho que essa questão de rastreio aí é indiscutível. E eu falo isso para vocês terem noção, parece uma coisa muito básica, mas a gente precisa bater na tecla. Eu tenho pacientes médicas que chegam em pré-operatório de mamoplastia que nunca fizeram ultrassom, que é um exame que não tem radiação, que não tem nenhum efeito colateral e que é super acessível. Então a gente fala muito de rastreamento, parece, mas precisa reforçar isso. O diagnóstico precoce faz toda a diferença. Eu sempre falo também, isso muito que o Léo falou, o normal é dar certo. As pacientes chegam muito para baixo, às vezes, né? Eu falo, ó, antes de tudo, eu nem sei se você vai operar comigo, mas ó, eu queria que você levasse uma coisa aqui do consultório. Vai dar certo. Fique em paz, que você está em ótimas mãos. Continua o acompanhamento, óbvio. Ninguém também né, vai negligenciar o tratamento, mas o normal é seguindo ali o passo a passo, o normal é dar certo. E falar que hoje a gente tem uma série de estratégias para manejar, além da parte oncológica, essa outra parte que entra a questão estética, da autoestima, que é aquela questão de tratar a mulher, né, com essa série de efeitos colaterais que a quimioterapia pode, independente da questão estética também. Então a gente precisa preocupar com esse tratamento da mulher ou do homem, né, como um todo, né, não apenas vou tirar o câncer e acabou, tá resolvido. Não, a gente precisa dar esse suporte para ela ter essa vida após o câncer e ter uma qualidade de vida muito melhor. E para encerrar também, queria pedir à Isa para dar um conselho tanto para os pacientes e principalmente para os familiares de quem teve um diagnóstico, como aí a gente pode dar esse suporte para o paciente que está passando por isso. Sair do piloto automático, né? Romper esse vício que a gente tem de viver a vida só reproduzindo e respondendo às demandas que vão surgindo. Faça pausas, olhe para o que você está vivenciando naquele momento com respeito, com autocompaixão, né? Com carinho específico. E procure profissionais que sejam especialistas naquele tema para cuidar de você, porque você merece o melhor tratamento possível. É impossível hoje um profissional conseguir dar conta de todas as áreas na área da medicina. Então, o segundo conselho seria esse. Olhe, escolha, faça escolhas centradas no que é importante para você.
E você não falou dos profissionais, mas você deu uma deixa aí super bacana. Não tratar o câncer, tratar a pessoa, Sim. Perfeito. né? E Isso uma é pessoa fundamental. não é o câncer. O câncer é uma etapa de uma fase da vida. A gente tem anos de história e anos de história para serem vividas aí pela frente. E os familiares ofereça suporte, estejam presentes nas primeiras consultas, como os doutores pontuaram, que é super importante para que o paciente consiga absorver todas as demandas que vão aparecer ali. Leve um caderno para registrar as coisas mais importantes. Faça o checklist para que você possa ali discutir com o seu familiar, seu ente querido. Esteja aberto para a expressão das emoções. Esteja aberto para questões práticas, como vou agendar os seus exames, vou buscar os meninos na escola, vou fazer o almoço amanhã. Legal. E ajude se possível, na questão financeira também, porque por mais que as mulheres tenham plano de saúde, o tratamento oncológico é um tratamento oneroso, né? Então, existem muitos custos que vão surgir, e se você, familiar, tem condições, disponibilize esse suporte financeiro também para o seu ente querido. Você não vai se arrepender disso. Essa fase é uma fase difícil, dolorosa, mas que vai passar, vai ser atravessada. Você pode atravessar com maiores prejuízos ou com menores prejuízos. Isso vai depender de como você vai enfrentar essa etapa, como você está olhando para essa etapa. Então, essas são as minhas recomendações finais. Excelente. Perfeito. Eu quero agradecer muito a presença de excelente. vocês. Foi maravilhoso o bate-papo. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Valeu. Grande abraço, pessoal. Foi ótimo.